Boa tarde, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, dando continuidade ao Evangelho de João, capítulo 11. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão entrar para assistir a live ao vivo e aqueles que irão assistir a live gravada. Ela fica gravada aqui no Instagram e lá no YouTube, tá? Eu peço a vocês que deem um pulinho lá no YouTube, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, para que o YouTube entenda que essa live, que esse conteúdo é relevante, gente, porque é para a glória do Senhor, é só para a glória do Senhor, nada para mim, tudo para Ele, tudo por Ele, tá bom? Então me ajudem, dando lá um joinha, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal, por favor. Vamos glorificar o Senhor. Ok? Vamos orar então para dar início à leitura. Pai querido e Pai amado, glórias te dou, entro em tua presença, Senhor, para te agradecer primeiro pelo dia, pela manhã edificante que tive na tua presença e pela tarde que se inicia, Pai. Abençoa aqui, derramando o teu Espírito sobre nós, para que façamos a leitura da tua palavra, para que eu possa meditar em alguns textos, Pai, me dê de sabedoria, discernimento. Coloca os teus anjos, Senhor, coloca o teu Santo Espírito dentro de mim, invada o meu ser, invada esse ambiente, Senhor, invada esse ambiente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos começar a leitura. Olá, Paulinha, seja muito bem-vinda. Vamos começar a leitura do Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá? Que bom que você está aqui, Paulinho. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, aqui no versículo 1 está falando que esse homem era lá de Betânia, que era irmão de Maria e de Marta. Verso 2 diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Gente, aqui, nesse primeiro versículo, traz o cenário de onde o milagre acontece, que é Betânia. Lá em Betânia aconteciam os milagres do Senhor. Então lá é o cenário onde o milagre acontece. Os primeiros elementos desse contexto, os primeiros elementos desse versículo são Lázaro, que tinha um coração receptivo ao amor de Deus. Maria, que dobrava os seus joelhos e ela sempre estava disposta a se prostrar diante de Deus, sempre. E Marta, que tinha as mãos dispostas à obra, a servir. Ela tinha mãos dispostas a servir o Senhor. Então, esses três primeiros elementos, essas três primeiras pessoas nos mostram o relacionamento, que é o Lázaro, que ele tem um coração receptivo ao amor de Deus. A adoração, que é Maria. Maria, ela se punha de joelhos, se prostrando ao Senhor, se prostrando a Deus sempre. E Marta, que ela estava sempre pronta para servir ao Senhor, a obra de Deus. Então, esses são os três elementos. A Betânia, gente, a cidade de Betânia, significa
retrato da igreja, significa a casa de pobreza, significa a casa de aflição. Esse contexto aqui é isso que eu vejo, a cidade de Betânia. Betânia foi o cenário para os batismos de João Batista. Olha quanta coisa aconteceu na cidade de Betânia. Lázaro significa que é aquele a quem Deus ajuda. Nós somos Lázaro também. Nós, quando temos um coração receptivo às coisas do Senhor, Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para olhar para nós. Então, a mesma coisa que aconteceu com Lázaro pode acontecer conosco. E acontece verdadeiramente. Deus ajuda aqueles que o reconhecem em aflição. Deus ajuda aqueles que o reconhecem em aflição. E em Betânia, lá em Betânia que os discípulos encontram Jesus encarnado pela última vez. É lá em Betânia. Então a Betânia, olha quanta coisa acontecia em Betânia. Por isso, eu creio, eu entendo que o cenário na cidade de Betânia me remete a milagres, aonde Jesus fez muitos milagres. Continuando lá no verso 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Gente, tá ligado? Eu sempre esqueço do meu microfone. Mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Tendo dito isto, acrescentou. Esse texto, esses versículos, nos leva a mostrar que precisamos ter submissão ao senhorio do Senhor, ter submissão ao tempo de Cristo. A morte passa a ser submissa de Cristo. Olha o que diz aqui o versículo 11. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha que coisa. Então a morte passa a ser submissa de Cristo. O tempo de Jesus é diferente do nosso. Isso aí é fato. Às vezes estamos tão ansiosa em ouvir uma resposta do Senhor, em que Ele faça algo na nossa vida, que a nossa ansiedade acaba atrapalhando, porque não adianta você querer as coisas no teu tempo, na tua hora, porque o Senhor, Ele só faz aquilo que for da vontade dEle e no tempo dEle. Então não adianta, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. A gente tem que confiar que Ele irá nos responder no tempo dEle. E Jesus está dizendo: tenho pouco tempo de ministério. É o que Ele diz aqui nesses versículos. Quem não caminhar com Jesus, aqui Ele diz, olha, na verdade, olha que não é verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Então Jesus está nos dizendo que quem não caminha com ele está sujeito a tropeços, está sujeito a erros, está sujeito ao fracasso. Quem não caminha na luz do Senhor, mas quem não anda em retidão, quem não conhece os seus mandamentos, quem não obedece às suas palavras, quem acha que resolver tudo na sua própria força vai conseguir alguma coisa, engano, não vale. E aí ele continua, então, os discípulos disseram, Senhor, porque ele diz aqui, ó, no versículo 11, tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Então aqui, gente, Jesus está dizendo, eu vou lá ressuscitar Lázaro para que vocês creiam no meu poder. Ele esperou, tudo tem um porquê. Ele esperou esses 2 dias para que a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, fosse glorificada, que dessem a glória ao Senhor e que aí os discípulos vissem o milagre, que aí eles passassem a crer no poder de Deus, a crer na sua soberania. Jesus, ele deixou seu amigo morrer para que outros amigos crescem nele. Jesus, olha como é forte. Jesus deixou seu amigo, porque Lázaro era amigo de Jesus. Jesus deixou ele morrer para que outros amigos crescem nele. Em outras palavras, para que outros amigos fossem salvos. Olha que bênção. E aí eu entendo, gente, que intimidade, ela pressupõe a possibilidade de ser importunado. É tão claro, né? A intimidade pressupõe a possibilidade de ser importunado. E Jesus é o nosso melhor amigo. E Jesus, ele importuna o seu melhor amigo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o meu noivo, ele está lá na casa dele, eu estou aqui na minha. Mas para quem eu ligo quando eu preciso de algo, me socorre, Valdo, vem aqui, me socorre, me leva em tal lugar, eu estou com um problema, deu curto aqui em casa. Então eu ligo imediatamente para esse amigo. Para ele, além de ser meu noivo, ele é meu amigo. Então eu ligo para ele e eu estou importunando a ele, porque ele é o meu melhor amigo. Ele é, depois de Deus, depois do Senhor, porque eu importuno o Senhor também. Então, nas minhas orações, nos meus momentos a sós com Deus, eu importuno o Senhor. Da mesma forma que eu importuno o Valdo. Mas as pessoas que são importunadas têm que ficar felizes, porque elas são importantes para a gente. Entende? É isso, é esse contexto que eu entendo, que a intimidade, ela pressupõe essa possibilidade de incomodar o outro. Entende? Se você tem tanta intimidade com essa pessoa, que é com ela que você vai contar, é para ela que você vai ligar
a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando você está passando por alguma coisa, ou quando você está feliz também e quer compartilhar essa felicidade, para quem você quer falar? A primeira pessoa para quem você lembra que você quer falar da tua, do que você alcançou, da tua felicidade, do motivo pelo qual você está feliz, você vai ao Senhor, você se prostra aos pés dele, conta para ele e vai para o teu melhor amigo. Então isso para mim é importunar, é quando você procura aquela pessoa que você considera como seu melhor amigo. É isso que eu entendo. Continuando aqui no verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, é muito forte esses versículos 24 e 25. Vamos lá, esse versículo 24 e 25 nos remete lá a Daniel. Deixa eu ler Daniel para vocês. Nos remete a Daniel. Eu marquei. Está aqui. 12, versículo 2. Olha como nos remete, porque diz assim, ó. Vou ler de novo. Mas também sei, o versículo 24 e 25, ó. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então está dizendo aqui, ó, em Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. É o que Jesus está falando aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas a todo aquele e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que tremendo. A ressurreição, gente, é uma pessoa. A ressurreição é Jesus. É o eu sou. A ressurreição é o eu sou. Quando recebemos a Cristo, quando recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador em nossa vida, nós passamos a viver nele e ele viver em nós. Entenda isso. Quem nasce uma vez, entenda isso. Quem nasce uma vez, morre 2. Mas quem nasce 2 vezes, morre uma só. Deu para entender? Quem nasce 2 vezes, quem nasce uma vez, quem nasce uma vez, morre 2. Eu nasci da barriga da minha mãe. Eu morri quando eu fiquei adulta, eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida.
e morri para o mundo. Morri para o mundo. Então, eu morri para o mundo e nasci de novo. Então, eu nasci da barriga da minha mãe e nasci de novo quando eu conheci o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, quem nasce, está escrito, quem nasce uma vez, morre duas. Eu nasci da barriga da minha mãe e eu morri. A minha vida do mundo, eu morri. Eu morri. E aí a gente passa a entender que morrer, morrer é consequência, viver é lucro. Morrer é lucro, viver é consequência, desculpe. Então a gente tem que passar a viver isso. E ele diz, mas quem nasce duas vezes, morre uma só. Olha que forte. Se eu nasci duas vezes, eu vou morrer uma vez só. Ressurreição não é ponto de chegada, ressurreição é ponto de partida. É onde começa tudo. Então, aqui nesse mundo, a gente vai morrer, mas a gente vai ressuscitar em Cristo, quando Ele voltar. Nós vamos ganhar corpos glorificados. E aí é que começa a vida eterna. É aí que existe a glória, para a honra e glória do Senhor. Vocês entenderam? Então, quando você recebe a Cristo, quando você passa a viver nele, quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas morre uma só. Então, quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas morre uma só. Continuando no verso 26, né, que Jesus diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para Marta. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Marta ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Aqui no verso 32, Maria, ela fala as mesmas coisas que Marta, mas com posturas diferentes. Aqui no verso 32, quando Maria se chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: olha como Maria se prostrou aos pés do Senhor e disse a Jesus. Jesus viu que ela estava chorando e aí o Senhor está aqui, ó.
Porque Maria perguntou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorando, os judeus também choravam e o Espírito do Senhor se agitou. Então, também nós vemos a empatia de Jesus. Como Jesus, ele tem empatia pelo próximo, pelo outro. Jesus, ele é o homem-Deus e é o Deus-homem. Ele tem empatia pelas pessoas. E Jesus chorou, Jesus ficou triste, Jesus teve empatia por Maria, por aquele momento. Ele não se desesperou, ele chorou de tristeza. Ele chorou de tristeza. E quando, aqui diz assim, ó, e perguntou, ele agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Senhor, já cheira mal, ele está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tirem a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Olha como isso é forte. Jesus, ele chora, ele fica triste. Jesus, ele se agita no versículo 38 aqui, ó. Jesus agita-se novamente em si mesmo, ele fica irado. A agitação aqui de Jesus significa a sua ira, a ira dele. A raiva, ele fica irado. Ele fica uivando de raiva. Ele teve raiva da morte naquele momento. E quando ele diz ali no versículo 39, tirem a pedra, tirem a pedra. E Jesus, ele não poderia ter dito assim: a pedra seja retirada. Porque Jesus podia tudo. Jesus podia tudo. Mas a gente entende aqui, gente, isso a gente traz pra gente. Cada pedra, a pedra que o homem coloca em sua própria vida, é o homem que tem que tirar. Então, quando ele mandou que tirassem a pedra, ele está fazendo uma alusão a nós. Olha isso, se você medita na palavra, você começa a entender o significado das coisas. Tirem a pedra. Por que ele não tirou? Como diz aqui, ó. Por que ele mesmo não deu uma ordem que a pedra fosse retirada com o seu poder? Porque ele podia, ele tinha poder para isso. Mas é o que a gente entende, né? A pedra que colocamos em nossa vida, as portas que nós fechamos, a gente precisa abrir, a gente precisa retirar essa pedra. A morte, ela alcançou Lázaro por conta dos seus pecados. Então, quando ele fala da pedra, são os nossos pecados. A gente coloca os nossos pecados entre nós e Deus. E a morte de Lázaro foi em consequência dos seus pecados. Aí você vai me perguntar: ué,
Então, Jesus ressuscita Lázaro e os pecados dele são esquecidos? Não. Jesus, ele perdoa os pecados, ele, ele coloca os teus pecados no mar do esquecimento, mas as consequências do teu pecado é você que vai arcar. E aqui ele está dizendo que Jesus, ele tirou Lázaro da cova porque ele ressuscitou Lázaro, porque ele iria estar no lugar dele na cruz. Ele iria para dentro dela no lugar dele. Olha como profundo é. Por isso ele ressuscitou Lázaro. Sai daí porque eu vou para esse lugar. Jesus grita com Lázaro da mesma forma que ele está gritando comigo e com você. Sai dessa situação. Você não nasceu para ficar em covas, para ficar paralisado com um problema. Você não nasceu para ficar preso a situações. Você não nasceu para ficar preso a coisas que te incomodam, a coisas que te acusam. Sai dessa situação. Sai. Jesus está gritando comigo e com você. Ele grita como um leão, porque ele tomou o meu lugar e tomou o seu. Foi na cruz que ele tomou todos os nossos pecados, que ele levou todos os nossos pecados sobre ele. Então a gente não precisa ficar remoendo coisas do passado. Lembrar do passado, eu acho sim que eu, por exemplo, eu lembro. Você não precisa remoer, mas lembrar do passado te remete a lembrar sempre do que o Senhor fez na tua vida. Entende? Então, assim, a gente precisa acordar, a gente precisa sair dessa situação de aceitar situações que nos afastam de Deus, de deixar que o pecado fique no meio de nós, fique no meio entre eu e Jesus, entre você e Jesus. É isso que ele está dizendo. Vencer a morte, gente, é ressuscitar, é toda a esperança que um cristão tem, é ressuscitar. Agora, a gente precisa entender que morrer, e tem muita cristão que acha, né, morri, vou para o céu, porque nosso espírito vai para perto do Pai e o nosso corpo vai para a cova, vai voltar para a terra, de onde a gente veio, até que o Senhor volte. Então, muitos acham que o céu é o prêmio, que o céu é o prêmio. Quem morre está aguardando o prêmio lá na cova. Quem morre, quem morreu, está aguardando o prêmio, está aguardando a ressurreição, está aguardando ter um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança. Porque enquanto a gente, quem morreu, estiver lá no céu com Jesus, ele ainda não tem um corpo glorificado. Então, a verdadeira vida eterna só será dada a ele quando ele tomar de novo o corpo que o Senhor lhe dará, um corpo glorificado. Por isso o Senhor vem, quando ele voltar, para glorificar o corpo daqueles que estão no pó da terra, estão em seus túmulos. Amém? E aqueles que serão, todos, sem exceção, terão corpos glorificados. Os salvos e os não salvos. Aqueles salvos irão para a vida eterna. E aqueles não salvos, que não aceitaram Jesus, irão para a vida de sofrimento. A vida eterna de sofrimento. Não esqueçam disso. Continuando.
Verso 41. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Tudo para a glória do Senhor. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. É o que ele fala para a gente todo dia. Marta, saia, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Quando uma pessoa acaba de ressuscitar, Jesus manda, né? Tirem os panos, soltem ele, deixem ele livre. Então, aquele que ressuscita em Cristo é livre, tem liberdade. Entendam isso. Aquele que ressuscita, que tem uma nova vida, que nasce de novo, que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, é livre, não é mais escravo das coisas desse mundo, não é mais escravo do pecado. Entende? É isso que ele nos diz, esse versículo. Muitos, verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem quem é melhor para vocês, que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Olha que o próprio Caifás está profetizando, o que vai acontecer com Jesus. Então, quando Deus ordena, até Satanás obedece. Então, aqui Caifás está profetizando. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. João, ele dá uma ênfase em ligar a Páscoa de Israel a Jesus. A Páscoa de Israel a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Essa é a ênfase que João dá aqui a Jesus. A ênfase de João a ligar a Páscoa de Israel com Jesus. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava,
o denunciassem para que pudessem prendê-lo. É tremendo, né, gente? É mais um capítulo em que a gente aprende, a gente é edificado, a gente aprende sobre tirar a pedra da nossa vida. A gente aprende que enquanto a gente permanecer em pecado, deixar que o pecado esteja entre nós e Deus, essa pedra vai permanecer. Então a gente precisa remover essa pedra. A gente precisa remover a acusação. A gente precisa remover as acusações. A gente precisa remover os pensamentos ilícitos. A gente precisa remover as pedras que nos afastam do Senhor. É isso que nós aprendemos nesse capítulo. E aprendemos também, que eu achei muito importante, muito interessante, quando eu entendo que intimidade pressupõe a possibilidade de incomodar o outro. Então eu aprendo que Jesus é o meu melhor amigo, que da mesma forma que eu entro em intimidade, que eu entro no meu secreto, no meu quarto e tenho com ele uma conversa de amigo, eu tenho uma conversa franca e o incomodo porque a gente incomoda o Senhor. Ele também me incomoda em algumas atitudes que eu venho a ter. Jesus se incomoda a gente quando a gente fala coisas que não deve. Jesus incomoda a gente quando a gente começa a ter atitudes que não provém dele, ele começa a nos incomodar. Gente, eu passei por uma experiência há pouco tempo, e há pouco tempo mesmo, que eu mirava com facilidade, eu respondia com grosseria, e eu não conhecia, eu conhecia, mas eu não entendia o que o Senhor me falava, o que o Senhor estava dizendo. Ui, gente, desculpa. O que o Senhor estava querendo nos dizer em relação a guardar a palavra dele, em relação a ter perseverança, em relação a não negar o nome dele, em relação a conhecer o verdadeiro amor, o amor de Deus. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, gente, a gente passa a entender que ninguém, nada e ninguém pode nos atingir, porque Deus ele derrama sobre nós esse imenso amor. Então, quando eu comecei esse propósito da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente medita na Bíblia, isso que eu estou fazendo é para incentivar vocês, é para motivar vocês, como eu um dia fui motivado. E eu passei a entender, a ter conhecimento da Bíblia, mas não um conhecimento letrado, um conhecimento para ter inteligência, sabedoria, para saber falar, para decorar. Não, um conhecimento que eu coloquei no meu coração e me veio uma necessidade, uma vontade de colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. Tudo que eu estava aprendendo. Porque Jesus, ele nos exorta, ele nos ensina todo o tempo. E tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho aprendido, tem me edificado demais. Então, o Senhor, ele nos ensina a ter obediência. O Senhor nos ensina a ter temor e a ter tremor. O Senhor nos ensina a crer. O Senhor nos ensina a diferenciar a religiosidade da verdadeira fé. A nossa fé vem através da graça. A nossa fé não é só acreditar. A nossa fé, aliás, a fé não é acreditar. Ter fé é você, ter fé é você ter confiança, é confiar no Senhor, é ter uma postura
de jogar tudo aos pés do Senhor, de lançar a tua vida, de lançar as tuas necessidades ao Senhor, passar a não querer resolver tudo do teu jeito. Porque uma coisa eu vou dizer a vocês, a gente se frustra, porque não é pela força do nosso braço que nós conseguimos alguma coisa, é pela vontade de Deus. E é através da fé, é através da nossa confiança, porque a fé vem pelo ouvir, vem por ler, vem pelo meditar na palavra, vem pela oração. Essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento que você começa a ter com o Senhor, ela vai alimentando a sua fé. Ela vai fazendo com que a sua fé cresça. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é que eu tenho desfrutado. É disso que eu tenho desfrutado, gente. Dessa fé. E agora eu estou num propósito dos dons. Eu quero os dons espirituais. Eu quero uma porção de cada fruto do Espírito. De cada fruto. Então, quando eu peço ao Senhor em minhas orações, que Ele derrame, eu sempre peço, derrama, Senhor, um pouquinho de cada fruto do Espírito. Você que quer conhecer os frutos, vai lá em Gálatas, em 1 Coríntios. Não, desculpa, o fruto está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala dos frutos. E aí você começa a meditar e a ver todos os frutos que o Senhor pode te dar, porque você aprende que a sua transformação, que a sua conversão, que a sua entrega ao Senhor, ela só é vista por outros quando você mostra isso através das suas atitudes. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quando Jesus diz, eu sou a fonte de água viva, Jesus não quer me dar um pedacinho de pão. Jesus quer me dar Ele. Ele é o próprio pão. Quando Jesus fala da fonte de água viva, Jesus não quer me dar um copo de água. Jesus quer jorrar dentro de mim uma fonte que não seca de água viva, que é o próprio Senhor, que é o próprio Espírito. Então, quando eu oro hoje, eu peço a Ele um pouquinho de cada fruto, um pouquinho, uma porção de cada fruto, para que a gente possa entender que a nossa transformação, para que a gente possa, olha o que a gente aprende lendo a palavra, que a gente passa a entender que nós só vamos ser realmente, em outras palavras, nós só vamos estar realmente na presença do Senhor, nós só vamos realmente mostrar a nossa conversão a outras pessoas através da nossa fé. E a nossa fé não é acreditar, a nossa fé é confiar que Deus é o único que pode mudar a nossa vida, que Deus é o único que pode transformar a nossa vida. E é através dessa fé que a gente começa a ter mudanças de dentro para fora. Porque aqui na Bíblia a gente vê em todos os livros aqui que eu li dos evangelhos, a gente vê os religiosos, os fariseus, os escribas, todos eles vendo o poder do Senhor, mas não crendo que Ele era capaz, que era Ele, o próprio Deus. As obras, ele dizia o tempo inteiro. Não era o falar que vai me mostrar quem eu sou, é através das minhas obras, é através do que eu faço, é através dos milagres dele. A mesma coisa acontece conosco. Não é através de termos palavras bonitas, de abrirmos a nossa boca e sabermos a Bíblia de cor e salteado, porque eu não consigo, não sei você, mas eu não consigo decorar.
Eu tenho muita dificuldade em decorar. Mas tem gente que decora com muita facilidade, sabe a Bíblia de cabo a rabo. Mas não é isso que demonstra que você é uma nova criatura. O que demonstra que somos novos em Cristo são as nossas atitudes. É a mudança, gente, que vem de dentro para fora. São os frutos que Deus nos dá. O fruto do amor, que é o amor ágape, gente. É um amor ágape, é um amor incondicional. É amar o seu próximo como Jesus nos ama. Jesus ama qualquer um sem distinção de classe, de cor, de etnia, de grau de instrução. Jesus ama qualquer um. Então, não se deixem levar só por conhecimento. Conhecer a Deus, ter informação de Deus, não significa que você é verdadeiramente um filho de Deus. Filho de Deus é aquele que tem na sua vida coisas que você coisas de dentro de você que são mudadas, que são transformadas. E hoje, gente, eu busco o extraordinário do Senhor, porque eu quero ver o extraordinário em minha vida. Eu busco todos os dons do Espírito, eu peço a Ele que me dê os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Os dons do Espírito, gente, está lá em 1 Coríntios 12, 7 e 11. Você vai entender mais sobre os dons do Espírito. E a gente aprende, né, que é um só Espírito que realiza todos esses dons e que dá para cada um uma porção de cada um desses dons de acordo com a vontade dele. Ele dá individualmente para cada um de acordo com a vontade dele. Então, o que eu busco hoje é isso, é ter intimidade, relacionamento, sabedoria, fidelidade, gente. Precisamos ter fidelidade com o Senhor. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque hoje morri para o mundo, mas Cristo vive em mim. O que me sustenta, o que me levanta, o que me dá ânimo, é porque apesar de todas as minhas dificuldades, apesar de todas as minhas lutas, apesar de todas as coisas, o Senhor é comigo. Essa paz que excede todo entendimento, eu tomei posse dela. Tome posse, gente. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Tome posse das suas promessas. Leia a Bíblia. Esse é o meu objetivo aqui no canal, aqui no Instagram. Nada é para minha glória. Nada é para a glória de marca. Eu sou miserável. Eu sou pecadora. Pela graça eu estou aqui. Pela misericórdia que se renova todos os dias do Senhor, eu estou aqui. Então, gente, a minha intenção é motivar vocês. É motivar vocês como eu um dia fui motivado. Leiam a palavra. Orem. Tenham o seu momento com Deus. E eu aprendi, gente, uma forma de orar. Porque eu tenho muita dificuldade em ficar muito tempo. Porque a gente passa a repetir as coisas, a gente passa, você sabe, você fica uma hora falando com Deus sobre as qualidades dele, você não vai ficar, porque ele tem tanta qualidade que você não vai saber. Então, a melhor forma que eu encontrei de orar é orar na palavra. Eu escolho um salmo e eu leio cada salmo, cada versículo desse salmo, eu oro referente ao versículo. Então, eu oro para a minha vida, eu oro em relação ao meu arrependimento, dos meus pecados. Eu agradeço ao Senhor por toda a misericórdia que Ele tem na minha vida. Eu faço
as minhas petições, porque a gente precisa pedir. Eu tenho pedido muito pela minha cura. Orem por mim, irmãos, pela minha cura. Eu preciso, eu creio no dom da cura. E eu creio que o Senhor derrama esse dom para todos nós que tem o Espírito Santo. Então, você que está aí me ouvindo, ore por mim, ore pela minha cura. Eu estou com um problema muito sério no meu pé. Eu estou com tendão de Aquiles, esporão de calcânio, fascite plantar, inflamação, que é a tendinite. Eu estou com bursite. Então, é um problema que se tornou crônico. Mas eu creio, eu tenho fé que o Senhor vai me curar. E eu creio que o Senhor, Ele dá o dom da cura a cada um que tem o Espírito. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. À medida que a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador, esse Espírito é colocado dentro de nós. O Senhor vive em nós. Então eu peço, eu faço as minhas petições e eu contemplo o Senhor. Contemplar o Senhor é dizer que Ele é maravilhoso, que a Ele é toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração, que Ele é único. A gente precisa contemplar o Senhor. E tudo isso eu descobri que fazendo na palavra tem me edificado, porque além de eu orar, eu estou aprendendo, tomando posse de cada versículo ali escrito. Amém, irmãos? Então é isso, me estendi demais nessa live. Isabela. Olá, Isabela. Seja muito bem-vinda. Então, assim, a gente tem que... Eu já me estendi muito na live, falei muito para vocês, eu espero que eu não tenha sido chata, mas é que quando a gente começa a falar do Senhor, começa a falar de Jesus, vem um calor, é uma vontade, é uma necessidade. Eu não sei explicar, gente. Parece que as coisas vão fluindo e você vai falando. Tá bom? Então, que vocês tomem posse das promessas do Senhor em todos os livros da Bíblia, todas as promessas da Bíblia. Leiam a Bíblia. Antes da gente entrar aqui na live, dá uma leitura no capítulo. Amanhã nós vamos fazer uma meditação, algumas meditações no capítulo 12. Então, leia antes o capítulo 12, para depois entrar aqui. Eu não estou desestimulando ninguém de ler a Bíblia, só ouvir aqui, não. A gente precisa ler, a gente precisa ter essa intimidade com a Bíblia. A palavra é o nosso alimento, ok? Então vamos orar também. Gente, orem pela minha voz também, porque só Jesus mesmo, viu? E eu já tomei posse da minha cura, do meu pé, da minha voz, eu já tomei posse. Conto com a oração dos irmãos. Vamos orar para terminar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por mais um dia de estudo, por mais um dia da leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por me ensinar cada meditação, me ensinar cada palavra que é dita aqui. Pai, que eu tome posse dessas promessas, que eu tome posse desses ensinamentos, colocando-as em prática no meu dia a dia. Senhor, que eu arranque todas as pedras que estão dentro de mim, me impedindo de caminhar contigo, me impedindo de ter as promessas na minha vida. Pai, me ajude a continuar esse propósito, me ajude me dando discernimento, me dando sabedoria a fazer comentários, Pai, que seja o Teu Espírito me orientando, que seja o Teu Espírito me direcionando, Pai. Que possamos, Pai, levar esse estudo, levar essa leitura, não só para o nosso conhecimento intelectual, mas que possamos levar tudo o que aqui foi dito, Senhor. Que tudo o que aqui foi dito, através
da sua serva, porque eu sou a sua serva, Paizinho. Que tudo que foi dito, que levemos nas nossas atitudes, que levemos para o nosso dia a dia, que haja transformação do nosso ser, que haja transformação das nossas atitudes, que não fiquemos só nas palavras, que façamos como Jesus, as obras, para que sejamos verdadeiramente vistos por aqueles que querem te conhecer, porque eu quero a cada dia, Senhor, me tornar igual a Ti. Obrigada, Pai. Agora eu te peço, cuida do restante de dia dos meus irmãos, para que eles tenham um restante de dia na Tua presença, abençoado. Dê paz, alegria, sabedoria para lidar com certas situações, Pai. Cura, liberta, abençoa, Pai. É o que eu te peço, Paizinho. É o que eu te peço, com todo o amor do meu coração, sabendo que o Senhor já ouviu essa oração. Eu oro em nome de Jesus, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Vejo vocês aqui amanhã, ok? Beijos, fiquem com Deus. Senhor o abençoe.